convidando a todos vocês para abrirmos a palavra de Deus no Salmo 11. Estamos expondo aqui os Salmos. O pastor Arival está expondo o livro de Êxodo. E como nós não temos condições de expor todos os Salmos, nós vamos pular alguns. Expomos o 1, 2, 3, o 8 e agora vamos examinar o Salmo 11. Salmo 11. Está escrito o seguinte: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Eu gostaria que nós retornássemos a nossa atenção para o verso 3, e todos nós, a uma só voz, vamos ler o verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Eu gostaria de tratar deste assunto hoje, o triunfo da fé sobre o medo, baseado nesse verso 3, porque o verso 3 é o eixo central deste poema. Vocês sabem que os salmos são poemas, os salmos também são orações. É por isso que você tem salmos de lamento e salmos de louvor. Você tem salmos onde você demonstra quebrantamento, arrependimento, e tem salmos que nós chamamos imprecatórios, salmos messiânicos. E este salmo, ele retrata uma crise que Davi estava vivendo no seu tempo, no período de Saul, onde a sociedade estava como que enfrentando uma espécie de terremoto avassalador, destruindo todo o sistema. Vocês sabem que Saul reinou 40 anos, e boa parte do reinado de Saul foi muito turbulento. Um reinado de um homem rebelde contra Deus, que fez do projeto de assassinato, não só da reputação, mas da vida de Davi, seu genro, o seu maior projeto de governo. Então, um homem que governou com ódio, um homem que estava inspirado, entre aspas, por demônios, que tomavam-no, e ele era tomado de fúria, usando a lança, enquanto Davi usava a harpa. E é nessa conjuntura que o rei se torna a própria lei. Ele consegue arranjar alguns asseclas, alguns subalternos que dão guarida ao seu ódio, às suas loucuras, e ele transtorna todo o seu reino. E vai terminar a sua jornada de forma inglória, numa consulta a uma médium, onde ele é enganado, porque o que aparece ali não é o que ele esperava, o Samuel. 1 Samuel 28, não é Samuel que vem ali. Ele não vê Samuel, ele entendendo que era Samuel. Aquilo que ele faz é contraditório, porque eu tinha expulsado os médiuns de Israel e agora ele busca uma médium. E então ele enfrenta uma guerra contra os filisteus e termina essa guerra tirando a própria vida. Davi olha esse cenário todo e vê os fundamentos destruídos, os pilares arrancados, os marcos mudados. E quando você
transporta-se desse fato histórico há 3.000 anos, porque Davi viveu 1.000 anos antes de Cristo, e pousa hoje, aqui, agora, e tem um diagnóstico da sociedade, não só brasileira, mas da sociedade mundial. Parece-nos que vivemos a mesma crise. Uma espécie de destruição dos fundamentos, de abalar as estruturas, de jogar por terra tudo aquilo que era sólido, tudo aquilo que era coluna de sustentação da sociedade, da família, da igreja. E eu queria então olhar isso com vocês, talvez numa introdução mais longa do que normalmente gosto de fazer, para que a gente possa entender o que ele está dizendo para nós. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Do que ele está tratando? Bom, então vamos dar uma olhadinha. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo hoje, como lá, uma brutal inversão de valores. Parece que é isso que você vê todo dia, na televisão, nas mídias sociais, no cinema, no teatro, na literatura, nas instituições. A questão hoje não é uma questão de tolerância ao erro. A questão hoje é aquilo que Isaías denunciou lá no capítulo 5, verso 20 do seu livro. Chamam luz de trevas e trevas de luz. O amargo de doce e o doce de amargo. Não é uma questão de tolerância, é uma questão de inversão. O certo virou errado, o errado virou certo. Aquilo que era vergonhoso ontem e hoje é aplaudido. Aquilo que se fazia às ocultas, hoje se faz à luz do dia. Aquilo que era reprovável, hoje é incentivado. Então, talvez nós estejamos vivendo aquilo que foi profecia de Rui Barbosa, o grande tribuno brasileiro. Chegaria um momento em que o homem teria vergonha de ser honesto. Parece que este é o retrato da sociedade cujos fundamentos estão sendo arrancados. Um segundo aspecto diagnóstico, antes da exposição do versículo, do texto, é que nós estamos vivendo hoje uma cultura de infidelidade generalizada. As alianças não são cumpridas. Os pactos são feitos e desfeitos. Os de cabelos brancos aqui devem se lembrar que os nossos pais, quando faziam um negócio, mais do que um documento no cartório, valia um aperto de mão. Está feito, está feito, está feito. Se falava lá do fio do bigode. Palavra empenhada. Hoje, nem contrato está valendo mais. As pessoas falam uma coisa aqui e desfalam 5 minutos depois. Elas fazem um acordo aqui e desfazem um acordo com a maior tranquilidade. É a infidelidade nos relacionamentos, é a infidelidade nos acordos, é a infidelidade nas alianças. Sejam elas na relação conjugal, seja ela nas relações familiares, sejam elas nas relações comerciais, sejam elas nos pactos internacionais. Você acaba de levantar um monumento à paz e começa a voltar a investir na guerra. Porque as palavras hoje não perderam o peso. Os acordos hoje são vulneráveis. As alianças são fracas. Os fundamentos estão sendo destruídos. Mas mais do que isso, meus irmãos, em terceiro lugar, nós estamos vivendo uma época de deslavada corrupção moral. Os fundamentos estão sendo destruídos. Você encontra, de uma maneira assim, quase que cultural, a corrupção na política. E isso desde o descobrimento. Fizemos, antes de ontem, 522 anos de descobrimento do Brasil. Essa história nunca mudou. Muda regime, Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, mas a corrupção está aí, instalada, está no DNA. Políticos entram não com o espírito público de servir, mas para se servirem.
Até hoje, as grandes empresas se aproximam das estruturas governamentais com o propósito de dar um jeitinho para alcançarem favores e lucros fantasiosos. Então essa realidade está aí, posta, sempre esteve. Talvez hoje com mais volume, até porque também hoje nós temos instrumentos das mídias sociais que apontam isso com mais facilidade para todo mundo saber. Vivemos hoje corrupção no comércio e na indústria. Você lê lá no rótulo que o produto é isso, mas de fato não é. Você vai lá e compra 1 quilo de carne e na verdade você está levando 950 gramas. A balança está adulterada. Você vai comprar 1 metro de pano, mas você não está levando 1 metro de pano, você está levando 96 centímetros. A estrutura está corrompida. Os fundamentos estão sendo arrancados. Você vê corrupção nas empresas. As pequenas, as médias e as grandes. Tem exceção? Claro que tem. Mas os fundamentos estão sendo arrancados. Isso é tão cruel, isso é tão triste, porque isso atinge a todos nós. Há pouco tempo foi feita uma pesquisa aqui no Brasil e as 3 classes mais desacreditadas foram os políticos, a polícia e os pastores. Até nós estamos no meio. Lá atrás, quando uma menina ia se candidatar a casar com um seminarista, era um passaporte para um casamento feliz. Hoje, casar com um pastor é contrato de risco. A classe que mais divorcia na América são os pastores. Então nós estamos vivendo essa sociedade que perdeu os absolutos, que perdeu a ideia de, não, eu tenho um fundamento. Eu construo sobre um fundamento, eu não estou construindo sobre areia. A minha vida suporta a tempestade. Mas mais do que isso, irmãos, nós estamos vivendo também uma crise de arrancar os fundamentos na questão da teologia, da igreja. Por exemplo, o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Essa palavra às vezes não é tão comum para todo mundo. É o conceito de que eu vou mudar meu entendimento da leitura da Bíblia. A nossa leitura é uma leitura de que este livro é um livro histórico. O que está registrado aqui é verdade. Nós cremos que este livro é inspirado, nós cremos que este livro é infalível, nós cremos que este livro é inerrante e nós cremos que este livro é suficiente. Aí chega o liberal e diz, não, a leitura não pode ser gramática histórica, tem que ser crítico-literária. E aí eu digo, não, mas isso aqui, não, isso não é assim. Gênesis 1, 2 e 3 não é literal, aquilo lá é uma novela, aquilo lá é um mito, não houve criação. Adão e Eva não existiram. Não, Jó é uma novela. Não, Esther também é uma novela. Não, os milagres não aconteceram, foram mitos. E aí vão esvaziando a Bíblia, vão tirando o conteúdo da Bíblia. E sobra o quê? Sobra confusão. É por isso que o liberalismo entrou na Europa e matou as igrejas. O liberalismo não começa nos bancos das igrejas, não, começa nas cátedras, nos seminários. De lá descem para os púlpitos e matam as igrejas. Esse perigo, irmãos, não é um perigo lá da Europa, não é um perigo lá dos Estados Unidos, Canadá, não. Esse perigo é um perigo aqui do Brasil. Denominações inteiras já se capitularam ao liberalismo aqui no Brasil. Seminários tão sólidos, tantas vezes estão sendo levedados e fermentados por professores liberais. Isso é um desastre. Porque se tirar o fundamento. Mas não é só o liberalismo teológico, não, o sincretismo religioso. Você começa a perceber que em tantos lugares as pessoas estão
elas saem de um misticismo, por exemplo, do espiritualismo brasileiro, ou seja, dos cultos afros brasileiros, por um outro misticismo, do sal grosso, do óleo ungido, da toalha suada, de comprar lote no céu. E as pessoas são mantidas nessa prisão do misticismo, do sincretismo. Os pilares estão sendo arrancados dentro das igrejas com pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pastor chega e diz: eu quero que a minha igreja cresça. E aí eu vou fazer uma pesquisa do efeito Ibope, você decide. O que as pessoas querem? Elas querem milagres? Então eu vou botar uma placa, uma faixa, dia tal é o culto do milagre. Bom, eu marquei, o Espírito Santo vai ter que fazer, porque eu estou falando que vai fazer, então sou dono da agenda do Espírito Santo. É prosperidade que as pessoas querem? Então eu vou pregar sobre prosperidade. Ou seja, eu vou fazer o que o povo gosta, eu vou fazer o que funciona, eu vou fazer o que dá resultado, eu vou fazer o que atrai. E aí eu abandono o verdadeiro evangelho, eu não prego mais o evangelho, não vou falar sobre pecado, não, isso aí não dá ibope. Não vou pregar sobre arrependimento, não, ninguém vai vir. Não vou pregar mais sobre santificação, porque o povo não quer compromisso. Então eu vou fazer uma mensagem mais palatável, mais agradável, mais azeitada, mais popular. Aí muda o evangelho, e arranca o fundamento. Hoje está muito popular a questão do coaching, né? Tem muita gente hoje fazendo púlpito um coaching. É uma questão da psicologização da fé. Então nós vamos parar um pouquinho e pensar o seguinte: a pergunta de Davi é a minha, a sua pergunta. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Vamos dar uma recordada nessa sucessão dos fundamentos na sociedade. Primeiro você pensa lá, desculpa de eu estou fazendo essa introdução longa hoje, viu, irmãos? Você pensa lá no corte que foi no século XVII na França com o chamado racionalismo francês. Vocês se lembram de René Descartes? E ele disse: cogito ergo sum, penso, logo existo. O que está querendo dizer com isso? Eu só aceito como verdade aquilo que a minha razão consegue entender. Parece bonito o conceito, mas se você joga esse conceito para dentro da teologia, é um desastre. Porque eu pergunto a você: como você pode me explicar racionalmente os milagres? Como você pode me explicar racionalmente que Deus é um e subsiste em 3 pessoas? De tal maneira que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Como é que você me explica racionalmente que do nada Ele criou o universo? Como é que você me explica racionalmente que o mar vermelho se abriu e o povo passou a pé enxuto, e depois que o povo passou, o mar voltou e engoliu os seus inimigos? Como é que você explica racionalmente que Deus mandava todo dia maná, codornizes, água brotando da rocha, o Jordão abrindo? Como é que você explica racionalmente a ressurreição de um morto? Os milagres de Jesus: os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os leprosos foram purificados, os coxos andaram. Como é que você explica isso racionalmente? Então, se você joga esse conceito filosófico para dentro da teologia, você não tem mais o que pregar, porque você lida com o sobrenatural. E eu não estou dizendo que a nossa fé é irracional, não. A nossa fé não é irracional. A nossa fé é racional. Você dá a razão da esperança que há em você. Você não precisa ser tapado para ser crente, não. Aliás, você tem que ser inteligente. Agora, a razão tem um limite. Ela só vai até aqui, ó. Daqui para frente ela não vai. E então a nossa fé, ela é supra-racional. É você crer. Você crê. Por exemplo, que o mundo foi criado, a ciência prova. Prova.
Os maiores cientistas do mundo são criacionistas, embora os ateístas fazem tanto barulho. Agora, é fé você acreditar que esse mundo que foi criado, a ciência prova, foi criado por Deus. Isso é fé. Se a ciência não prova. Mas você crê. O mundo até 1780, você sabe que nós entramos no que se chama de queda da Bastilha. Lembram disso? Vocês estudaram história? 14 de julho de 1789. Foi o ponto central da Revolução Francesa. A Bastilha era uma grande prisão onde os reis absolutistas mandavam os presos políticos para lá, mas tinham poucos presos, na época da rebelião mesmo, que tomaram a Bastilha, tinha 9 presos só, mas era lugar de guardar as armas contra o povo. E o povo se rebela, toma a Bastilha, derruba o poder absolutista da França e começa ali, em 1789, com a queda da Bastilha, a Era Moderna, que dura apenas 200 anos. Quando a Era Moderna acaba e começa a chamada pós-modernidade? No ano de 1989, 200 anos depois, com o muro, a queda do Muro de Berlim. Agora nós estamos aqui que nós chamamos de pós-modernidade. Qual é o grande tripé da pós-modernidade? Pluralização, privatização e secularização. Explicando, o mundo é plural. O mundo é plural. Cada um tem sua crença, cada um tem sua fé, cada um tem sua verdade. O que é verdade? O que é verdade? Não foi a pergunta do Pilatos? O que é a verdade? Aí eu disse, não, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. A verdade é plural. E mais, a verdade é subjetiva, é a privatização. O cara está no erro, mas para ele aquilo é verdade. Acabou a ideia de quê? De verdade absoluta, que começou lá com Immanuel Kant, com a crítica da razão pura. Acabou, não tem verdade absoluta. E você e eu vivemos plenamente convencidos de que existe verdade absoluta. Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. Jesus Cristo diz, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Olha o desafio que você e eu temos de viver uma vida de absolutos num mundo de relativismo. No mundo que diz que tudo é Deus, é o panteísmo. No mundo como a Índia, que tem mais de 1 milhão de deuses, até a vaca é deusa lá. E você diz, não, eu creio que só existe um Deus vivo e verdadeiro. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Onde Jesus diz, não, esse negócio de ser humano não é homem e mulher, não. Deus criou uma mulher, mas agora cada um decide o que quer ser na vida. A criança que decide, ela nasceu masculino, nasceu feminino, mas ela vai decidir o que ela vai ser. Esse padrão não é absoluto. É nessa sociedade, irmãos, que você e eu vivemos. E o que é o terceiro tripé da pós-modernidade, a secularização? E empurra Deus para a lateral. Deus não é necessário, Deus não é importante, Deus não pode entrar nesse jogo, Deus não pode fazer parte dessa história, Deus não é relevante, Deus não é necessário, Deus nem existe. O negócio é com você. Bota Deus não. Então é nessa sociedade que você e eu vivemos, é nessa sociedade que você e eu criamos filhos, é nessa sociedade que você e eu recebemos os nossos netos, é nessa sociedade que você está inserido. E a pergunta do Davi é a minha pergunta, é a sua pergunta. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Você acha que os fundamentos estão sendo destruídos? Pois bem, então agora nós vamos entrar no texto para encontrar a resposta para essa pergunta. Na época de Davi, a lei era Saul. Ele não se submetia à lei, ele era a lei. Na época dos imperadores romanos, eles eram a lei. Até tolerantes eram. Você podia ser adorador de Jesus Cristo, desde que você adorasse a César.
Os cristãos estão, não, para nós, só Jesus é o Senhor. Bom, então você tem que ir para a fogueira. Se você olhar, hoje nós estamos vivendo esse drama, do mesmo jeito. Você não basta apenas tolerar, você precisa concordar. Porque se você não concorda com o que é empurrado goela abaixo, então você tem um discurso de ódio, você é preconceituoso, você não sabe viver numa sociedade pluralista. Ora, destruir os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então vamos lá. Vamos ver o conselho insensato dos medrosos nessa conjuntura. Olha o versículo 1 comigo. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Qual o conselho que é dado para Davi aqui, nessa conjuntura que ele está vivendo, os fundamentos destruídos? Fuja. Fuja. Coisa está pegando aqui no Brasil, pega um avião, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para a Inglaterra, vai para a Itália, vai para Portugal. Fuja. Mas não é fugir talvez só geograficamente, tem muita gente que foge sem se deslocar 1 centímetro. Fugir como os soldados de Saul fugiram do gigante Golias, fugir como Jonas fugiu para Tarsis, fugir como Jeremias quis fugir, diz, não vou pregar mais. Fugir como Elias fugiu de Jezabel. Às vezes nós estamos fugindo. Irmãos, nem sempre fugir é seguro. Por exemplo, a Bíblia diz, você deve temer a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Não é você que foge, é o diabo que foge. Então, essa ideia de que a solução está na fuga, pode ser um laço. Lembram lá em Neemias 6, 10 e 11, depois de baldados todos os esforços para pegar o Neemias, para derrubar o Neemias, para fazer paralisar a obra, o inimigo conseguiu se infiltrar dentro da cidade de Jerusalém, fazendo parentesco com gente lá do sacerdócio de Jerusalém, e a última cartada contra Neemias diz, olha, eles vão vir te matar. Então você quer fazer uma coisa, você quer poupar sua vida? Foge para dentro do templo, se esconde lá dentro do templo, senão eles vão te matar. Qual era o problema desse conselho? É que Neemias não era um sacerdote, e ele não podia entrar lá no interior do templo. Se ele entrasse lá, ele estaria quebrando um preceito divino e deixando que os inimigos manipulassem esta informação contra ele. Qual foi a resposta dele? Um homem como eu fugiria? É covardia fugir, tem hora. Tem hora que o necessário é o enfrentamento. E numa sociedade, irmãos, que está cada vez mais tentando empurrar goela abaixo de você e de mim, seus conceitos enviesados, suas ideologias perniciosas, seus valores relativos, é hora de enfrentamento e não de fuga. É dizer, não, aqui não, na minha casa não. A resposta de Davi, no versículo 1 ele diz, no Senhor eu me refugio. Eu não vou fugir não, eu tenho um refúgio, eu tenho uma cidade de refúgio. Eu tenho alguém que me protege, eu tenho um escudo suficiente, poderoso. Agora vamos ver quais foram os argumentos insensatos dos inimigos de Davi. Quais foram os argumentos insensatos dos medrosos que disseram para Davi o seguinte, fuja, fuja, fuja como um pássaro. Primeiro argumento, olha o versículo 2 comigo.
A violência do inimigo é implacável. Ele diz: foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda. Ô, irmão, quando o arco está armado e a flecha está esticada, e a corda está esticada, o que significa isso? O ataque vai ser o quê? Iminente. Não dá para esperar mais. Você não tem prazo de armar mais uma estratégia de defesa. A única saída para você é fugir. Ou você foge, ou essa flecha atinge o seu coração. Perigo é iminente, a ameaça é concreta, a realidade é sombria. Estão dizendo para Davi. Segundo conselho: a política do inimigo é astúcia. Olha aí o verso 2, a parte B, ele diz o seguinte: para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Então note você uma coisa: o arco já está esticado, a flecha está lá, pronta para ser lançada, mas você não vê. O inimigo está invisível, ele age às ocultas, ele é traiçoeiro, ele não dá cara. E esse é um dos grandes problemas de uma conspiração velada, de uma trama invisível, de uma armadilha fatal. Lembra lá quando o apóstolo Paulo, falando da batalha espiritual, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, e que o nosso inimigo é o diabo. E nós temos que tomar cuidado com as suas ciladas. A palavra ciladas lá no grego é a palavra metodeia, de onde vem a palavra métodos ou estratagemas. Ou seja, o diabo tem muitas estratégias. E talvez depois de Deus é quem mais nos pesquisa. Conhece os nossos pontos fracos, conhece os nossos supostos pontos fortes. Anda ao nosso derredor. E nos espreita, e às vezes as ocultas, faz as suas investidas para nos destruir, para lançar suas flechas, os dardos inflamados do maligno, para atingir quem? Quem é dele? Quem já está na mão dele? Quem já está na casa dele? Quem já está no império dele? Quem já está na potestade dele? Não, está escrito aí, para atingir quem? Contra os retos de coração. Pense comigo nisso. Vamos imaginar que você é uma pessoa estrategista de guerra. E você que vai dar as ordens aos seus soldados para as mais diversas frentes de batalha. Onde você escalaria seus soldados mais preparados, mais bem equipados, para enfrentar os maiores inimigos ou os aliados? Onde você acha que o diabo bota os seus demônios mais tinhosos? É no estádio de futebol, na boate? Ou ao redor de uma igreja? Quem resiste ao reino dele? Quem se opõe a ele? E Davi está nos mostrando aqui, irmãos, que o inimigo, ele tem o arco, ele tem a flecha, e ele age às ocultas, às espreitas, na tocaia. Pegar você no contrapé. É por isso que é preciso vigilância. Porque quantas pessoas que saem de casa como qualquer outro dia saiu e de repente escorrega, comete um deslize moral. Ele não estava planejando aquilo, ele não estava buscando aquilo, ele não estava querendo aquilo, e aconteceu. As ocultas o inimigo vem. As apalpadelas ele vem. Mas veja você, em terceiro lugar, a ação do inimigo é demolidora. Vamos voltar ao versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O inimigo ataca é o fundamento, é a base, é o alicerce.
É por isso que uma das tentativas do inimigo, irmãos, é aquilo que nós colocamos agora há pouco, é o liberalismo aqui, é o sincretismo lá. No momento que você tira isso aqui ó, de fundamento da nossa fé, acabou. Acabou. Uma igreja que subscreve ao liberalismo teológico, ela assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Uma igreja que corre atrás do sincretismo religioso brasileiro, do misticismo, de tantas novidades no mercado da fé, chega um momento de exaustão, de ressaca. E a pessoa diz, não é isso. Me propuseram uma coisa que resolveria, resolveu nada. E não resolve mesmo. E Deus não deixa resolver. Porque a verdade é o Evangelho, a verdade está na palavra de Deus, a verdade é o Senhor Jesus Cristo, e não adianta vamos querer arranjar outros arremedos para enganar as pessoas, que não vai enganar por um tempo, depois não consegue mais. O que nós estamos vendo hoje, a questão da família, não é um terremoto, não é uma espécie de arrancar fundamentos? Irmãos, nós vivemos milênios com o conceito de que família é o quê? É homem, é mulher, é pai, é mãe, é filho, é filha, é neto, é neta. Estão querendo derrubar isso. Estão querendo destruir isso. Estão querendo dizer que isso aqui não é normal, que isso aqui não é o certo. E essa cultura, ela é feita, ela é montada por alguém num gabinete luxuoso com ar-condicionado. E despeja todo esse esgoto e as pessoas estão lá, com o nariz metade só do lado de fora, para sobreviver. Fundamentos destruídos. Arrancam os marcos na família, nas escolas, nas universidades, nas leis, nos parlamentos, nas cortes, nos costumes, nos valores morais, fundamentos destruídos. Pergunta agora, o que fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos? Tem hora que não dá uma angústia no seu coração, não? De vez em quando eu encontro alguns casais jovens e dizem, não quero ter filho não, dou conta não. Ô gente, não dá para criar filho hoje assim, de qualquer maneira mesmo não. Você não pode terceirizar mesmo não. Você não pode entregar seus filhos de bandeja mesmo não. Tem que ter coragem. Tem que ter dedicação. Tem que ter ensino. Tem que ter Bíblia. Tem que ter testemunho. Mas nós precisamos entender uma coisa muito importante aqui. Lembra quando Eliseu foi cercado pelo exército sírio, porque ele foi denunciado como alguém que estava sabotando os projetos do rei nas suas investidas contra Israel. E então cercaram a cidade onde ele estava. E quando o seu moço levantou de manhã e olhou, ele viu os exércitos, os cavalos, soldados. Ele ficou apavorado. E Eliseu disse para ele, Eliseu orou por ele, disse, Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. E ele viu um exército maior, dos cavaleiros celestiais, dos soldados celestiais. E nós podemos agora afirmar, como o apóstolo João, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não devemos nos acovardar, nos encolher, nos intimidar. Não, irmãos, maior é o que está conosco. Nós não vamos perder esse jogo, não.
Nós vamos lutar e ganhar, porque nós já somos mais do que vencedores. Nós não vamos entregar os nossos filhos, a nossa geração para o diabo, não. Nós não vamos entregar para as ideologias perniciosas, não. Nós vamos ensinar na nossa casa a palavra de Deus. Se a nossa casa vai andar de acordo com a palavra de Deus, os fundamentos não vão ser arrancados. Quais são as razões que a fé encontra para triunfar sobre o medo? Fuja, fuja, fuja. Primeiro, irmãos, olha aí, são 4 argumentos para nós encerrarmos. Primeiro, a soberania de Deus. Olha o versículo 4 comigo. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Meus irmãos, onde está o trono do Senhor mesmo? Nos céus. Quem manda em quem? É a terra que manda nos céus ou os céus que mandam na terra? A Bíblia diz que Deus levanta reinos, que Deus abate reinos, que Deus levanta reis, que Deus abate reis, que Deus dá vida, que Deus tira vida, que Deus exalta, que Deus humilha. O Deus em quem cremos está no comando do universo. Os poderosos acham que são poderosos. Até Deus dá um estalar de dedo, ele cai, vira pó. Nesta conjuntura de uma sociedade completamente rendida à corrupção, você saber que seu Deus está no trono, que seu Deus é soberano, que a história não está à deriva, que a história não está dando voltas, mas que a história está nas suas mãos, o Cordeiro, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os selos, que ele está conduzindo a história a uma consumação, e na consumação a vitória de Cristo e da sua igreja traz paz para a nossa alma, descanso para o nosso coração. Deus é soberano. Vocês se lembram quando João está na ilha de Pátimos? A crise era terrível. Os crentes estavam sendo crucificados, os crentes estavam sendo queimados vivos. Na época de João, o Coliseu Romano já tinha sido inaugurado desde o ano 70. Os crentes estavam sendo jogados às feras. Parecia que a igreja estava completamente arruinada, massacrada, torturada e não tinha mais saída. João foi deportado para uma colônia penal. Mas quando tudo parecia perdido e parecia que a igreja estava levando uma goleada do inimigo, Deus disse para João: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. E quando João tem essa visão, ele vê Deus no trono, sua majestade, o seu poder, o seu controle, o seu domínio. Ele vê o Cordeiro com o livro da história nas mãos, recebendo adoração e honra e glória dos anjos, da igreja glorificada, de toda a criatura que há nos céus, na terra e debaixo da terra. O coração dele acalma, porque ele poderia dizer: está tudo sob controle. Deus não perdeu as rédeas, Deus não perdeu o rumo, Deus continua sendo Deus, soberano no controle da história e da nossa vida. Segunda coisa, irmãos, qual é a razão que a fé encontra para triunfar sobre o medo? O conhecimento de Deus. Olha o verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Deus olha do céu e sabe distinguir o que é trigo e o que é joio, o que é justo e o que é injusto, o que é dele e o que não é dele. Ele tem o poder de conhecer, mas ele tem o poder de pôr à prova ao justo e ao ímpio. Quando Deus põe o justo à prova, é para aprová-lo. Quando Deus põe o ímpio à prova, é para reprová-lo. O ímpio, de peito estufado, de bandeira desfraldada, parece que está dando de goleada na gente. Mas Deus vai virar esse jogo
porque Deus permite os seus serem provados, mas o fogo da prova de Deus não tosta um fio de cabelo, só queima as amarras. Mas o ímpio perecerá para sempre, quando Deus se levantar para prová-lo. Saber que Deus sabe é muito importante. Saber que Deus não está longe, indiferente. Saber que Ele está aí, olhando e observando tudo. Porque parece-nos, seria mais fácil você achar assim, um erro foi cometido, Deus vem e pune na hora. Deus não faz assim. Deus dá corda. A hora que Deus puxa a corda, acabou. O ímpio não tem mais nada. O dinheiro dele não resolve, o poder dele não resolve, o sucesso dele não resolve, a fama dele não resolve, nada resolve. Deus sabe. Deus sabe o que está acontecendo. Terceiro argumento, como é que você pode triunfar sobre o medo? O juízo de Deus. Olha o versículo 6 comigo. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Esta cena aqui, irmãos, fará chover fogo, brasas de fogo e enxofre, é a mesma expressão lá da destruição de Sodoma e Gomorra. Aquelas cidades viviam na perversidade moral. Vocês se lembram quando os anjos foram avisar Ló para sair da cidade? Os homens se reuniram, homens velhos e jovens, para ir ter relação sexual com aqueles dois homens estranhos que estavam lá. A promiscuidade sexual era uma coisa horrorosa em Sodoma e Gomorra. O Ló até tentou remediar a situação. Não, eles são meus hóspedes. Fez uma loucura, eu entrego para vocês as minhas filhas. E eles assodadamente arrombaram a porta. Queriam arrombar a porta. E os anjos atacaram aqueles homens com cegueira. E mesmo cegos, eles ainda estavam querendo capturar aqueles homens para ter relação com eles. E daqui a pouco Deus fez chover fogo e enxofre sobre as cidades. E elas foram completamente destruídas. O que Deus está dizendo é que aqueles que arrancaram os fundamentos e aqueles que assodadamente vivem na prática do pecado sem se arrepender, terão inevitavelmente que enfrentar esse justo juízo de Deus. E a Escritura diz que quando Jesus voltar em majestade e glória, Ele vai ordenar aos perversos, aos ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Horrível coisa, diz a Bíblia, é cair nas mãos do Deus vivo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas eu termino com o quarto argumento. Por que você pode triunfar? A fé triunfar sobre o medo. É a convicção da recompensa de Deus. Se tem o juízo para os ímpios, tem a recompensa de Deus para os justos. Olha o versículo 7 comigo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Irmãos, o contraste é gritante. É gritante. Enquanto os perversos recebem brasas de fogo e enxofre e vento abrasador, os justos contemplarão a face do Senhor. Entrarão na sua glória. A pressão, as angústias, as dores, o sofrimento, a perseguição, tudo vai cessar. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai ter pranto, nem dor, nem luto. As primeiras coisas terão passado. E nós contemplaremos a face do Senhor. E reinaremos com eles para sempre e sempre, no novo céu e na nova terra, onde habita justiça.
onde os fundamentos jamais poderão ser o quê? Arrancados, nem abalados. Então nós vivemos aqui, fundamentos sendo arrancados, mas nós estamos firmados naquele cujo trono jamais se abala, de cuja cidade os fundamentos nunca jamais serão abalados. A cidade santa, Nova Jerusalém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. E vamos dar graças a Deus pelo privilégio que nós temos de servir a este Deus Todo-Poderoso. Rendemos-te graças, Senhor, pela Tua palavra. Rendemos-te graças porque ela é a verdade. Passa o céu, passa a terra, mas a Tua palavra não passará. Rendemos-te graças porque nenhum tio da Tua palavra vai passar. Ela não pode falhar. Então, dá-nos a bênção, Deus, de conhecer a Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de guardar a Tua palavra no nosso coração, de saboreá-la, porque ela é mais doce do que o mel, de valorizá-la, porque ela é melhor do que muito ouro depurado. Dá-nos a bênção, Deus, de ter amor à Tua palavra, porque ela ilumina os olhos, ela dá sabedoria aos simples, ela restaura a alma. Que Tu abençoes o Teu povo nesta manhã, e que as exortações da Tua palavra encontrem guarida no nosso coração, que não apenas a entendamos, mas que também a coloquemos em prática, para vivermos de modo digno do Teu nome, num mundo que está posto no maligno. Tem misericórdia de nós, livra-nos do mal, livra-nos das ciladas do diabo, livra-nos, meu Deus, dos perversos, e guarda a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, o Teu povo, Senhor, guarda o Teu povo. Em nome de Jesus oramos, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos ler até o versículo 29. Atos 26, 1 a 29. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ao rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém,
havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas palavras em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos quantos hoje me ouvem se tornassem tais quais eu sou, exceto estas cadeias. Você pode repetir o verso 28 comigo? Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Eu quero conversar com você sobre o tema quase salvo, porém fatalmente perdido. Quase salvo, porém fatalmente perdido. Nós estamos diante de um dos maiores gigantes da história. Nós estamos diante do maior paladino do Evangelho, do grande bandeirante do cristianismo. O homem de mente peregrina, o homem de cultura invulgar, o homem de personalidade prismática, o campeão na história da igreja, em plantio de igrejas, o incansável ganhador de almas. Estamos diante do apóstolo Paulo. Desde a sua conversão, ele enfrentou lutas, muitas lutas. Suportou cadeias, sofreu açoites, foi perseguido, foi açoitado com varas, foi preso, enfrentou naufrágios, trazia no corpo as marcas do Senhor Jesus, foi fuzilado pela fúria do inferno, foi atacado por todas as frentes e torpedeado pelos dardos mais inflamados do maligno. Este homem sofreu fome, sofreu sede, sofreu
injustiça as mais severas das mãos dos homens. Para pregar o evangelho, ele atravessou províncias, rompeu fronteiras, marchou por estradas, cruzou desertos, navegou mares encapelados, percorreu cidades, campos, vilas, desertos, entrou nos templos, nas sinagogas, falou nas praças, nas ilhas, na praia, nas escolas, nas prisões, nos régios salões das altas cortes, pregando o evangelho a escravos e a livres, a reis e a vassalos, a grandes e a pequenos, a sábios e a ignorantes, a multidões e a solitários, sempre falando com intenso fervor e ardor, com saúde ou com doença, preso ou em liberdade, na cadeia ou nas praças, acolhido ou escorraçado, aplaudido ou apedrejado, amado ou odiado, na pobreza ou na fartura, pregando o evangelho. Ele fez 3 viagens missionárias: província da Galácia, província da Macedônia, província da Acaia, província da Ásia Menor, plantando igrejas, levando a Cristo centenas, milhares de pessoas. Agora ele está de volta a Jerusalém, não para se aposentar, não para deitar numa cadeira de balanço, não para vestir um pijama. Ele volta, sim, com as mãos cheias de ofertas aos pobres da Judéia. Quando ele chega em Cesareia, Ágabo profetiza que ele vai ser preso. Vai ser preso em Jerusalém. Os discípulos tentam demovê-lo, mas corajosamente ele diz para eles: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus. E ele foi para Jerusalém, e ele foi preso. Conspiraram contra ele, armaram ciladas contra ele, resolveram matá-lo, fizeram juras e voto de que o matariam. Por providência de Deus, a trama é descoberta, e Paulo é transferido para Cesareia Marítima. Ali ele é acusado durante 2 anos. O inferno vomitou contra ele toda a sua fúria, o diabo arregimentou contra ele toda a sua corja, e diante da frouxidão de Festo, prestes a entregá-lo nas mãos do Sinédrio, que armava uma orquestração contra ele para matá-lo, diz a Bíblia que Paulo decide, como cidadão romano, que quer ser julgado diante de César. E é nesse momento então, que lá em Cesareia, Festo recebe a visita do rei Agripa, acompanhado de Berenice e sua mulher. E diz a Bíblia que é nesse ínterim, dessa visita, que Paulo é chamado para dar o seu testemunho diante do rei Agripa. Uma reunião de pompa, de luxo, para Paulo fazer a sua defesa. E talvez com um brilhantismo raro, num dos mais eloquentes discursos da história da igreja, Paulo abre o seu coração, narra o que Jesus Cristo fez na sua vida. Ele mostra com total clareza, com diáfana eloquência, o que Cristo fez na sua vida. Como ele era um monstro, como ele era um homem carrasco, como ele era um bárbaro, como ele era um perseguidor, assolador, exterminador. Uma fera selvagem. E com fúria caminhava para Damasco, com o propósito de prender os cristãos e encerrá-los em cadeias. Mas de repente, naquela estrada, por volta do meio-dia, um fato acontece. Uma luz mais forte do que o sol incidiu-se sobre ele e derrubou ao chão. E então ele escuta uma voz que bradava desde os céus em voz hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Este homem selvagem, este homem sanguinário está caído, está prostrado, está vencido, já convertido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele então pergunta, agora com senso de submissão: quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, porque te enviarei para longe aos gentios. Enquanto Paulo narra este fato glorioso da sua conversão, Festo interrompe em alta voz: estás louco, Paulo?
As muitas letras te fazem delirar. E Paulo responde: eu não estou louco, excelentíssimo Festo, ao contrário, falo palavras de verdade e bom senso, porque o que eu estou comentando aqui não passou aí escondido em algum canto, isto é fato notório e testemunhado por todos. E Paulo deixa Festo de lado, dirige-se ao rei Agripa e pergunta para ele, encurralando-o nas cercas da sua consciência: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Sem que o rei tivesse fôlego para pensar, ele diz: bem sei que acreditas. Bem sei que acreditas. Então o rei Agripa, tentando tergiversar, tentando buscar um atalho da conveniência, tentando não levar a sério esta verdade que o confrontava, tentando driblar a sua própria consciência, responde para Paulo: por pouco me persuades a fazer um cristão. Por pouco me persuades a me tornar um cristão. E aqui está o grande perigo. Pouco, quase. Daqui eu tiro meu tema, quase salvo, porém fatalmente perdido. Há muitas coisas, meus irmãos, na nossa vida, das quais se pode dizer que quando estão quase feitas, não estão feitas de modo nenhum. Um viajante que chega quase no horário no aeroporto para pegar o seu voo, perdeu o seu voo. Um estudante que se prepara e quase passou no vestibular, foi reprovado. Um general que quase ganhou uma batalha, perdeu-a. Um boxeador que quase ganhou a luta, perdeu-a. Quase é a confissão da derrota, com a esperança da vitória conservada até o fim. Quando se trata das coisas ordinárias da vida, esse quase pode ser reparado. O viajante pode pegar o próximo voo. O estudante pode passar no próximo vestibular. O general pode ganhar a próxima batalha. O boxeador pode vencer a próxima luta. Há ocasiões, entretanto, que o quase é irreparável. Nas questões da vida ou da morte não há quase, só há duas categorias: os que ficam vivos e os que morrem. Um cirurgião famoso, que está escalado para fazer uma das mais delicadas cirurgias de um personagem tão conhecido na história. A imprensa divulga que a cirurgia vai acontecer no dia tal, no horário tal, no hospital tal. E no outro dia estampa-se nos jornais: a cirurgia foi quase bem sucedida. O paciente morreu. No dia 31 de dezembro de 1989, o barco Batomushi, na Baía da Guanabara, estava cheio de gente, alguns atores, atrizes, pessoas da sociedade, para assistir o grande espetáculo dos fogos multicoloridos da virada de ano, naquele lugar tão conhecido no Brasil e no mundo. Mas eis que aquele barco começa a naufragar. O desespero, o pânico toma conta de todos. Barcos salva-vidas foram chamados para prestar socorro. Entretanto, muitas daquelas pessoas que estavam ali pereceram. Os barcos salva-vidas chegaram quase na hora, mas chegaram tarde demais. 17 de junho de 2007, voo 3054 da TAM, sai de Porto Alegre, com destino a Congonhas. É uma tarde chuvosa.
E havia dentro daquele avião 181 passageiros. Havia dentro daquele avião 6 tripulantes. O destino deles era Congonhas, era São Paulo. O avião chega a aterrissar. As rodas tocam o solo. Mas aquele avião não para. Celeremente avança. Para daqui a pouco vir uma bola de fogo. E aí matar as 12 pessoas no solo. 199 mortos. Pessoas que estavam humanamente seguras e salvas. Apenas quase salvas. Porém totalmente mortas. No dia 5 de setembro de 1870, 11 alpinistas foram escalar o Monte Branco em Chamonix, no interior da França. A noite trevosa se aproxima e ao mesmo tempo uma grande nevasca. E aqueles alpinistas perturbados, transidos de frio, enregelados, não conseguiram tomar o caminho de volta para casa. Nesse desespero, eles caem numa fenda de gelo e perecem um após o outro. Dias depois, o corpo de bombeiro procurando aqueles alpinistas perdidos naquela montanha gelada, descobriram seus corpos congelados. Descobriram mais. Se eles tivessem dado 5 passos para frente, eles teriam encontrado inevitavelmente o caminho de volta para casa. Tão perto da vida e morrerem. Tão perto da salvação e perecerem. Quase salvos, porém fatalmente perdidos. Pode ser que para você que veio aqui nesta noite, não falte para você quase nada para você ser salvo. Quase nada para você se tornar um filho de Deus. Mas esse quase é o intervalo entre você e a salvação. Esse quase é a distância que há entre você, ou o desejo de você ser salvo, e o fato de você o ser. Esse quase é a ponte que você precisa atravessar, para que você seja salvo e atingir a segurança da vida eterna. Quase não adianta para você. A Bíblia diz que Agripa entra para este triste rol daqueles que foram quase salvos, porém ficou totalmente perdido. Parece-nos que Agripa botou o pé na sepultura, sem saber qual era o destino da sua alma. Chegou na porta do céu, mas foi lançado ali para o abismo do inferno. Sabem por quê? Porque ele ficou no quase. Ele deixou para amanhã a mais importante decisão da sua vida. Quero dizer para você nesta noite que este é o erro fatal. Este é o erro fatal. É uma armadilha do inferno para a sua alma. É um pecado para o qual não tem perdão. É resistir o Espírito Santo até o fim. É continuar dizendo para Deus, com todas as evidências, quase, por pouco. Por pouco. E eu estou convencido desse fato. É muito provável que dentro desse auditório, nenhuma pessoa que entrou aqui tenha dúvidas de que a salvação somente em Jesus. Eu acredito que nenhuma pessoa que entrou aqui hoje duvide disso, descreia disso. A pergunta é: você ficará apenas nessa informação? Você se contentará apenas em conhecer essas verdades? Você pensa que este alicerce é suficientemente seguro para manter você de pé diante do tribunal de Deus? Agripa ficou no quase. E aqui está o seu maior risco e maior perigo. Conta-se, e é uma lenda obviamente, que houve uma assembleia no inferno. Uma assembleia no inferno. Os demônios estavam muito apavorados, porque pessoas estavam sendo convertidas e sendo tiradas da potestade de Satanás para Deus, do império das trevas para o reino da luz.
E eles se reuniram então para traçar um projeto, um plano para tentar dificultar estas conversões. E então, muitas propostas foram levantadas naquela assembleia. Levantou-se um e disse o seguinte: vamos dizer para as pessoas que a Bíblia não é verdade. Quando um pregador se levantar para pregar a Bíblia, vamos dizer que esse livro tem erros, que tem contradições, que papel aceita tudo, que a Bíblia não é a palavra de Deus, e então essas pessoas não terão autoridade para pregar. Levantou-se outro mais experiente e disse: não, essa tese não é funcional, ela não é verdadeira, porque sempre que essa palavra foi pregada e pessoas crerem, elas serão salvas. Levantou outro demônio e disse: então vamos dizer para as pessoas que há outros salvadores, que não é só Jesus que salva, que Maomé salva, que Buda salva, que Allan Kardec salva, que o Papa salva, que Maria salva, que Pedro salva, que há muitos caminhos para Deus. Levantou outros demônios mais experientes: não, essa não vai funcionar, porque quando as pessoas ouvirem que só Jesus é o caminho para Deus, se arrependerem e crerem, elas serão salvas. Levantou-se outro e disse: então vamos dizer que o homem não é pecador, que o homem é bom, que ele merece, que ele faz boas obras, que ele pode ser salvo pelo seu sacrifício, pela sua obra, pela sua religiosidade, pelos seus predicados morais. Levantou-se outro demônio e disse: não, essa também não vai funcionar, porque o homem sabe que é pecador, ele tem experiência que é pecador, e no momento que ele se arrepender dos seus pecados e correr para os braços de Jesus, ele será salvo. Muitas outras propostas foram levantadas, até que levantou-se o maioral dos demônios e disse: eu tenho uma solução. Vamos dizer para os homens que a Bíblia é a verdade. Vamos dizer para os homens que só Jesus Cristo salva. Vamos dizer para os homens que o homem é pecador e ele precisa se arrepender. Vamos dizer só mais uma coisinha para eles. Agora não. É cedo demais. Agora não. Deixa para depois. Deixa para mais tarde. Deixa para outra ocasião. Adia essa decisão. Vamos deixar os homens quase salvos, porém fatalmente perdidos. Deixa eu dizer para você: deixar para depois é uma emboscada para a sua alma, é uma armadilha para a sua vida. Deixar para depois é você entrar nesse alçapão do inferno. Jesus Cristo deixou extremamente claro: quem não é por mim é contra mim. Portanto, note isso: você hoje não pode ficar numa posição de neutralidade diante de Jesus, até porque não existe essa posição de neutralidade. Aliás, é imperativo dizer para você: você é escravo da sua liberdade. Você é escravo da sua liberdade. Você que entrou aqui hoje não pode deixar de tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque você é escravo da sua liberdade. Você é como alguém dentro de um barco, rio abaixo. Lá na frente tem um grande abismo. Você pode tomar algumas decisões. Você pode tomar a decisão de pular do barco. Você pode tomar a decisão de remar para a margem. Você pode tomar a decisão de achar que o abismo não existe. Você pode fazer de conta que não há perigo à frente. Só uma coisa você não pode fazer: é deixar tomar uma decisão. Mas você pode argumentar: mas eu não quero decidir nada, eu estou indeciso. Pois se você está indeciso, eu quero dizer que isso já é uma decisão, porque a indecisão é a decisão de não decidir. E quem decide não decidir, decide não a favor de Cristo, mas contra Cristo, porque ele diz: quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. Deixa eu dizer uma coisa para você: aqueles que nunca pensaram no céu vão se lembrar dele no primeiro minuto de inferno. Eu repito: aqueles que nunca pensaram no céu vão se lembrar dele no primeiro minuto de inferno. Mas já será tarde demais. A Bíblia fala de um homem muito rico, que vivia em banquetes, regalando-se com suas vestes, com seus convivas, com seus banquetes. E à sua porta havia um homem chamado Lázaro, chagado, ferido, faminto. Este homem nunca se importou com o seu próximo. Diz a Bíblia que Lázaro, cujo nome significa aquele que confia em Deus, morreu e foi levado, escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. Diz a Bíblia que o rico morreu, foi sepultado, e no inferno, estando em tormentos, lembrou-se: pai Abraão, eu estou atormentado nessas chamas.
Peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo em água e põe aqui na minha língua para me refrescar a língua, porque estou atormentado nessas chamas. E eu pergunto a você, o que adianta uma gota d'água nas chamas do inferno? Era tarde demais. E a palavra para ele foi esta: há um grande abismo entre nós e vós, de tal maneira que os que estão aqui não podem passar para lá, nem os que estão lá passarem para cá. Hoje, agora, nesta noite, eu posso dizer para você, a porta do céu está aberta para você. E Jesus convida você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje Deus convida você, convertei-vos de todo o vosso coração, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque havereis de morrer. Mas você pode fazer a seguinte pergunta: o que pode me separar deste convite? O que pode me fazer rejeitar esse convite? Que razões me levam a deixar para depois? Que fatores me levam a ficar apenas no quase? Primeiro, tem muita gente que deixa para a última hora, ou fica no quase, por causa do amor do dinheiro. Amor do dinheiro. Tem gente que já vendeu sua alma para o diabo por causa de dinheiro. Tem gente que já negociou os princípios e valores absolutos da sua consciência por causa do lucro fácil, ilícito. Tem muitas pessoas que por causa do dinheiro mentem, roubam, corrompem, oprimem, matam, morrem. Tem muitas pessoas que pensam que se elas tiverem dinheiro, elas estarão seguras, mas o dinheiro, embora bom em si, ele pode dar para você uma boa casa, mas não pode dar para você um lar. Ele pode dar para você uma bonita roupa, mas não pode dar para você saúde. Ele pode dar para você bom alimento, mas não dá para você apetite. Ele pode dar para você um rico funeral, mas não dá para você a vida eterna. Foi Jesus Cristo quem disse a um homem que disse para a sua alma: agora, ó minha alma, come, bebe, regala-te por longos anos. E Jesus Cristo disse: louco, o que tens preparado para quem será? Esta noite te pedirão a tua alma. O que está afastando você de tomar essa decisão? Segundo lugar, amor ao mundo. Irmãos, tem tantas pessoas que estão flertando com o mundo, apaixonadas pelo mundo, pelo glamour do mundo, pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da vida. Elas acham que se crerem em Jesus, se entregarem sua vida para Jesus, a vida vai ser massacrante, a vida vai ser enjoada, a vida vai ser árida, a vida vai ser sem graça, a vida não vai ter prazer. E elas pensam que o prazer está no pecado, que o prazer está nos banquetes do mundo, e elas então oferecem o coração delas para satisfazer-se nesses banquetes, mas rejeitam o banquete da graça de Deus. Tem gente que é como o corvo que Noé soltou depois do dilúvio. Quando aquele corvo saiu da arca e viu lama e viu sujeira, ele não quis voltar para a arca, ele ficou lá. Preferiu a sujeira da lama do que o conforto, a segurança da arca da salvação. Há muitas pessoas que são amigos do Evangelho, gostam do Evangelho, até vêm à igreja, até gostam de cantar as músicas, até gostam de participar das atividades da igreja, mas nunca romperam com o mundo, nunca romperam com o pecado, nunca cindiram definitivamente com aquilo que os prende umbilicalmente ao mundo, gostam das coisas do mundo mais do que das coisas de Deus, ficam no quase, estão quase salvas, porém fatalmente perdidas. O que é que está afastando você de tomar essa decisão? Outras pessoas deixam de tomar essa decisão por causa das amizades. Irmãos, se essas paredes pudessem falar, talvez dir-nos-iam que há pessoas que estiveram aqui conosco, cantando os cânticos de Sião, que hoje estão fora. Talvez qualquer um de nós aqui pode relatar de pessoas que já participaram conosco, cantando os cânticos de Sião, assentados ao redor da mesa do Senhor, e que hoje saíram, e que hoje fugiram, influenciados por mais amizades, e se perderam no mundo.
Quem de nós não conhece a história de Elvis Presley? O famoso, rico, conhecido cantor de rock, talvez o maior deles, criado numa igreja evangélica, cantando no coral da igreja, que por influência do mundo, deixas o redil, o aprisco das ovelhas, vai se comprometer com drogas, vai ter um fim tão triste, morrer de overdose, influência das amizades. Há muitos pródigos que saíram da casa do pai, estão hoje num país distante, ou estão hoje na pocilga das drogas, do sexo ilícito, irresponsável, do álcool, das desgraças e mazelas desta vida, por influências de falsas amizades. O que está impedindo você de tomar essa decisão, de ficar com uma gripe quase, por pouco? Tanta gente, por influência da família. Eu conheço gente que diz assim: eu prefiro ir para o inferno do que mudar de religião. Meus avós pertenceram a esta religião, meus pais pertenceram a essa religião, eu nasci nessa religião, eu estou educando os meus filhos nessa religião, e eu prefiro me perder do que mudar. E Jesus Cristo foi categórico em dizer: quem amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Se você parar para perceber, essa família herodiana perdeu todas as suas oportunidades. A Bíblia nos fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de Belém. Depois Herodes Antipas, aquele que prendeu João Batista e mandou degolar João Batista na cadeia. Aquele que zombou de Jesus no seu julgamento. Depois o terceiro Herodes, Herodes Agripa I, aquele que ouviu o evangelho pelos apóstolos, mas perseguiu a igreja de Deus em Jerusalém, e mandou passar ao fio da espada Tiago, e mandou prender Pedro na prisão máxima, e por não ter dado glória a Deus, ele foi comido de vermes. Agora estamos diante do último membro da família herodiana, Herodes Agripa II. Ele está diante do maior evangelista da igreja, o apóstolo Paulo. Mesmo confrontado pela verdade, mesmo ouvindo o evangelho, mesmo ouvindo o testemunho de conversão de Paulo, ele escuta essa mensagem e diz para Paulo: Paulo, por pouco me persuades a me fazer um cristão, quase salvo, porém fatalmente perdido. Eu quero dizer para você nesta noite que hoje é o dia da sua salvação. Hoje Jesus está aqui. Hoje você está diante de uma decisão inevitável, urgente. Talvez como aqueles 2 ladrões que estavam crucificados diante de Jesus. Ambos devedores, ambos perdidos, ambos condenados. Você e eu não somos melhores do que aqueles homens. Somos pecadores, carecemos da graça de Deus. Um deles aproveitou sua última oportunidade, temeu a Deus, reconheceu o seu pecado e, arrependido, buscou a Jesus e foi salvo. O outro rejeitou sua última oportunidade, na última hora, estava perto de Cristo, mas pereceu. Orou, mas perdeu-se, quis ser salvo do seu jeito e foi para o inferno. E você? O que você vai fazer? Que decisão você vai tomar? Ficar no quase? Eu quero terminar contando para você uma história que me marcou muito. De um homem que foi contratado para cuidar de uma ponte. Sua única função era cuidar daquela ponte, porque era estratégica, num lugar perigoso, onde passava todos os dias o trem lotado de passageiros, de manhã e à tarde. Um certo dia, aquele homem descuidadamente deixou o seu posto de trabalho e foi jogar baralho com seus amigos.
envolvido no jogo, não percebeu que se formava uma grande tempestade no horizonte. Descuidado da sua atividade, da sua responsabilidade, continuou no jogo enquanto caía uma chuva torrencial. As enxurradas desciam das encostas, engrossavam as águas dos córregos que desaguavam no rio. Por sobre ele estava aquela ponte. E a enchente foi se avolumando, o rio foi ganhando volume, e de repente as águas violentas, furiosas, arrancaram aquele pontilhão. E o homem intertido no jogo. De repente, sem nenhum aviso, de perigo, de tragédia, o trem aponta na curva, a toda velocidade. Daqui a pouquinho, um barulho, um acidente, uma catástrofe, ferro retorcido, centenas de pessoas mortas, feridas, ensanguentadas. E aquele homem saiu da jogatina, e ao ver a tragédia, sabendo que ele era o único responsável por aquela tragédia, desesperado, saiu gritando, com lágrimas nos olhos: ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido. Era tarde demais, tarde demais, tarde demais. Se você deixar para depois, se você ficar apenas no quase, pode ser que amanhã seja tarde demais para você. Pode ser que amanhã você vai estar perante o tribunal reto e justo de Deus, sem estar com vestes alvas, sem estar lavado no sangue do Cordeiro, sem estar plenamente arrependido, sem estar plenamente perdoado, e você vai chorar e gritar: ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido. Mas então será tarde demais, eternamente tarde demais, quase salvo, porém fatalmente perdido. O que você vai fazer com o destino da sua alma? Curva a sua fronte, por favor. Vamos orar. Nenhuma decisão da sua vida é mais importante do que essa. Nenhuma. Nenhuma decisão. Essa é a mais urgente, necessária decisão da sua vida. Você pode ganhar o mundo inteiro, se você perder sua alma, de nada valeu. Você pode pertencer à família mais famosa, mais conhecida, mais honrada dessa cidade. Se você não se converter, se você não nascer de novo, se você não se render a Jesus Cristo, nada disso vai valer. Você pode ter fama, sucesso, você pode ter uma brilhante carreira profissional, você pode ter sucesso na sua vida afetiva, você pode ter construído uma família maravilhosa, você pode ser amado na sua família, mas se você não for salvo, nada disso lhe aproveitará. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia. Amanhã pode ser tarde demais. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque o amanhã você não administra. Você não sabe se Deus vai preservar a sua vida. E você não sabe se Deus lhe dará uma outra chance. Você não sabe se você terá um novo tempo para você ouvir a voz de Deus. Por isso a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu quero orar por você. Se você deseja tomar essa decisão, é aí no silêncio do seu coração. Porque essa é uma decisão pessoal, intransferível. Só você, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seus filhos não podem tomar essa decisão por você. Ela é sua, somente sua. Então nesse momento, fale para Deus. Ore comigo assim: ó Deus, eu ouvi nesta noite a tua palavra, e eu reconheço que eu sou um pecador, e eu reconheço que só há salvação em Jesus Cristo. E eu reconheço que hoje é o dia da salvação. Eu não quero ficar com uma gripa, dizendo quase, quase, quase. Hoje, Senhor, hoje eu quero tomar a minha decisão. Por amor do teu nome, muda a minha vida. Dá-me um novo coração.
Dá-me o arrependimento verdadeiro, genuíno. Dá-me a fé salvadora. Muda a minha vida, transforma o meu coração, liberta-me dos meus pecados. Hoje, meu Deus, eu quero te pertencer, ser o teu filho, ser tua ovelha, fazer parte da tua família, ter o meu nome no livro da vida e ter em mim o selo do Espírito Santo. Eu quero fazer parte da tua igreja, eu quero estar na tua presença para reinar contigo para sempre e sempre e sempre. Ajuda-me, Senhor. Eis-me aqui, recebe-me, transforma-me, liberta-me, perdoa-me, salva-me, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Enquanto a igreja está orando em seu favor, eu gostaria de saber se alguém fez esta oração comigo com sinceridade, que levantasse uma das suas mãos. Eu quero dar graças a Deus pela sua vida. Alguém na galeria? Amém. Mais alguém na galeria? Amém. Mais alguém na galeria? Amém. Aqui embaixo, alguém? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém. 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 Mais alguém? Mais alguém? Nós vamos orar, dar graças a Deus pela sua vida. Onde você está? Fique em pé. Eu quero orar por você neste momento. Pode ficar em pé onde você está. Eu vou orar por você neste momento. Graças a Deus. Ah, Senhor, glória ao teu nome, porque tu és o Deus da salvação. Glória ao teu nome, porque a tua palavra foi anunciada nesta casa, e a tua palavra é viva e poderosa. Agora toma estas vidas em tuas mãos, cobre-as com o sangue de Cristo Jesus. Dá a elas o teu perdão, dá a elas a alegria da salvação, dá a elas a certeza da vida eterna, dá a elas, meu Deus, a experiência gloriosa de um novo nascimento, para que elas possam pertencer à tua família, ao teu rebanho, e receberem de ti, Deus, a alegria e a segurança de que estão nos teus braços, e dos teus braços ninguém pode arrancá-las. Glória ao teu nome, por tão grande salvação. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.